Oi gente, meu nome é Aline e eu sou da Confeitaria Fit e hoje falarei para vocês dois temas muito importantes para você, tutor que quer adotar ou já adota uma alimentação natural para o seu pet. Os temas desse vídeo serão as vantagens e as desvantagens de oferecer ração e alimentação natural e a quantidade de comida que devemos ofertar para os nossos pets. Se você gostar desse vídeo, peço que dê um like, se inscreva no canal que isso fortalece muito nosso trabalho. Todos os tutores se preocupam com a saúde do seu cãozinho. Sendo assim, eles querem oferecer o melhor alimento para eles, não é mesmo? Nós sabemos que a alimentação é uma das coisas mais importantes que nossos cães devem ter para que tenham um bom desenvolvimento e que seu organismo funcione da melhor maneira possível. Mas ao pesquisar qual o melhor tipo de alimento devemos ofertar para os nossos pets, nós nos deparamos com diversas opções de comidas e que nem sempre é fácil escolher. E muitas vezes ficamos na dúvida. No entanto, nós encontramos desde alimentação natural até rações industrializadas. Diante dessa dúvida que nos assombra, falarei um pouco sobre as vantagens e as desvantagens do consumo desse alimento para os cães, com o intuito de ajudar você, tutor, a tomar a melhor decisão e cuidar melhor da saúde do seu cãozinho. Bom, hoje em dia, quando se pensa em alimentação para os cães, a primeira coisa que nos vem à cabeça é a ração, por ser uma forma mais simples e rápida de satisfazer seu pet. Mas será que ele vai ficar realmente satisfeito? E mais, será que é a melhor opção para a saúde dele? Imagina você, desde pequeno até os dias de hoje, comendo a sua vida inteira um alimento semelhante ao biscoito seco, independentemente se o gosto mudar. Todos os dias, em todas as refeições, você comeu o mesmo biscoito. O que você acharia? Será que os cães não acham a mesma coisa, muito monótono? Mas por que ração? De onde a ração surgiu? Em meados de 1960, Sir James Pratt, que era um oficial da Marinha Real em Dublin, na Irlanda, fazia várias viagens no navio entre os Estados Unidos e a Inglaterra. E em uma dessas viagens, James avistou um marinheiro jogando um tipo de biscoito seco para cães que os comiam. Como os marinheiros passavam meses em alto mar, eles tinham que levar alimentos que deveriam durar por meses também, para que eles não morressem de fome durante o percurso da viagem. Naquela época, conservar alimento era muito complicado. Então, esses biscoitos eram enriquecidos com vitamina E e, por serem secos, eles duravam por um longo período. Ao observar isso, Sir James teve uma ideia em fazer esses biscoitos para os cães e, assim, foi o primeiro alimento patenteado para os cães domesticados. Mais tarde, com o surgimento das indústrias, a ideia foi adotada e dessa forma houve um aumento na fabricação desses biscoitos e hoje, como conhecemos hoje, como ração. A história das rações foi influenciada pela Primeira Guerra Mundial e a Segunda também. Durante a Primeira Guerra, os soldados utilizavam muitos cavalos na fronte de batalha. Como o exército americano era muito grande e não tinha cavalo suficiente, eles então pediam emprestado para os criadores. Ao final da guerra, muitos cavalos morreram e os que sobreviviam ficavam, tadinhos, muito debilitados e foram entregues aos criadores de cavalo desse estado. Porém, como eles chegavam muito debilitados, esses donos tiveram a infeliz ideia de abaterem e venderem a carne desses animais como comida para cães. Com isso, a carne de cavalo foi usada para a fabricação de rações nos Estados Unidos até a década de 50. Depois de debaterem muito no Congresso sobre o uso da carne equina para a fabricação dessas rações, criou-se uma lei proibindo o uso de rações equinas como alimento para cães. Já na Segunda Guerra Mundial, as comidas que eram ofertadas para cães não eram prioritárias, porque, na verdade, a prioridade era adquirir metais
para a produção de armamentos naquela época. E foi durante esse período que vigorou a venda de rações secas vendidas em pacotes. Após a Segunda Guerra Mundial, passou a ser ofertado um alimento processado e prensado, onde ele ganhava uma forma de biscoito, conhecida como ração, que até hoje é utilizado pelas indústrias. Esse processo de prensar o alimento e processar é chamado de processo de extrusão. Nesse processo, restos de grãos e carnes que muitas vezes não são do próprio consumo humano, são processados e se tornam rações caninas. Bom, no artigo 1 da Instrução Normativa 34 de 2008, do MAPA, diz: este regulamento define os procedimentos básicos para a fabricação de farinhas e produtos gordurosos destinados à alimentação animal e de outros produtos derivados para o estabelecimento que processam resíduos animais não comestíveis, segundo a Secretaria de Defesa Agropecuária. Parágrafo único. Aplica-se aos estabelecimentos que processam resíduos animais, englobando as seguintes etapas do processo de produção, quais sejam colheita, recepção dos resíduos animais, processamento, controle da qualidade, embalagem, armazenamento, destinação e transporte. Ou seja, resíduos animais são as carnes que compõem a ração do seu cachorro. Essas informações foram baseadas em um documentário que conta toda a história da ração e vale a pena você ver. Ela chama Pet Food. Você encontra este documentário no YouTube. Deixarei aqui embaixo o nome do documentário e o link para que você tenha acesso. A ração passou a ser comercializada aqui no Brasil a partir da década de 80 e até então os pets se alimentavam somente de comida natural. Bom, sem mais delongas, falarei para vocês as vantagens e as desvantagens de se ofertar uma ração para o seu pet. Sem dúvida nenhuma, ela é o método mais prático e fácil de ofertar um alimento para o seu cão, já que é só abrir o pacote e colocar ele no comedor para que ele faça a sua refeição. Mas será que os nutrientes presentes nas rações industrializadas é o suficiente para manter a saúde do seu cão em dia? Bom, diante dessa pergunta, resolvi pesquisar e destacar aqui o que as rações industrializadas podem acarretar à saúde do seu pet. Bom, começarei pelas vantagens. As rações, por conterem conservantes, elas não estragam fácil e não contaminam com parasitas como que existem, por exemplo, na carne crua. As rações vêm com diferentes fabricações para os cachorros de diferente raça e de porte diferente e até mesmo específicas para alguns tipos de doença, como a diabetes e obesidade. É mais fácil e prático de servir o alimento, pois é só abrir o pacote, colocar no comedor do seu cão para que ele faça a refeição. É muito vantajoso para as ONGs, que resgatam vários animais que infelizmente são abandonados ou até mesmo aqueles que nascem na rua. Esse tipo de alimentação é super bem aceita, pois a oferta dele é rápida e a quantidade de animais é geralmente gigantesca. Com isso, o volume de alimentos para esses cães abandonados é muito grande, deve ser muito grande. E muitas vezes a doação se faz através de rações, o que são muito bem-vindas. E grande parte desses animais tem somente esse tipo de alimento para matar a fome. Bom, agora falarei das desvantagens. A ração é um alimento que contém conservante, ou seja, conserva por muito tempo, tem corante que dá cor e flavorizante que dá sabor artificial à comida. E isso pode acarretar o aparecimento de intolerâncias, dermatites e alergias. A ração seca tem baixo teor de água, ou seja, baixa umidade, aumentando assim a necessidade do consumo do seu cão, cerca de mais ou menos 2 litros por dia de água. A adição de alimentos transgênicos, como por exemplo alguns tipos de grãos, são de difícil digestão, já que o sistema digestivo do cão é carnívoro. Possui mais carboidratos do que o necessário para uma dieta saudável, fazendo com que seu cão ganhe mais peso do que o normal para o seu porte. A fonte de proteína contida no alimento geralmente é de baixa qualidade.
As fezes ficam com um odor mais forte. O cão tem mais propensão a apresentar problemas dermatológicos, como eu falei para vocês, ou seja, alergia, intolerância. Pode ocasionar o aparecimento de doenças como cálculo renal e outros problemas de rins, devido à baixa presença de água. Não tem variedade de nutrientes, nem tem sabor direito. Dito isso, falarei agora sobre as vantagens e as desvantagens de se adotar uma alimentação natural. Bom, antes de pensarmos em processar ou enlatar e modificar a comida, todos os alimentos eram dados de forma natural para os seus animais. Isso até pouco mais de 80 anos atrás. Ou seja, o corpo do cachorro por milênios foi adaptado à comida natural. Por mais que muitas vezes a alimentação era apenas o resto da comida que sobrava dos humanos, ainda assim era natural. Hoje em dia, preocupamos mais quanto aos alimentos que ofertamos para os nossos cãezinhos. Antes de tudo, quero lembrar a você que a alimentação natural não é o resto da sua comida, ou seja, não é nem sua janta nem seu almoço. Até porque há vários alimentos que são excelentes para a nossa saúde, porém para a saúde dos animais não são muito bons. É que alguns alimentos que ajudam no fortalecimento do nosso sistema imune pode prejudicar e muito a saúde do seu pet, e alguns podem levar até a óbito, dependendo da quantidade do alimento ingerido pelo animal. Se você quiser saber mais sobre alimentos que são prejudiciais à saúde do seu cão, vou deixar aqui em cima um card de um vídeo que fala sobre esse assunto. Então, assim como o carro necessita de um combustível para desempenhar seu papel de locomoção, nosso organismo também necessita de combustível, que no caso é o alimento para nós vivermos. Precisamos das vitaminas e sais minerais para manter o organismo com um bom funcionamento. A partir do ano de 1975, houve um aumento da comercialização de alimentos industrializados, enlatados, com alto teor de sódio, conservantes e muitas vezes corantes e flavorizantes, tendo um aumento considerável do consumo deles. Com o aumento desse consumo, aumentou também o número de doenças e com isso as empresas se conscientizaram e no ano de 2011 e 2015 elas adotaram mudanças de hábitos em sua produção, passando a fabricar e vender alimentos mais naturais e orgânicos. Ultimamente, a população está se informando melhor sobre o assunto e cada vez mais queremos levar uma vida mais saudável, reduzindo cada vez mais o consumo desses alimentos industrializados e processados. Se podemos mudar a nossa alimentação, por que não podemos mudar a alimentação dos nossos fiéis companheiros, não é? Afinal, ele também faz parte da família. Assim como nós, os animais também estão ficando cada vez mais doentes e com mais alergias de todos os tipos. O número de cirurgia e sacrifício nunca esteve tão alto. Por isso, os tutores viram a necessidade de adotar uma alimentação mais saudável para os seus pets e tentar evitar que o aparecimento de doença cresça ou até mesmo possa amenizar alguns tipos de doenças presentes no organismo do sistema imune do cão. O cuidado com a alimentação canina está crescendo cada vez mais. Hoje, tutores estão se preocupando cada vez mais com a saúde dos seus pets e, consequentemente, evitando a oferta de comidas industrializadas, enlatadas, alimentos que contenham corantes, conservantes, flavorizantes e até mesmo alimentos transgênicos. A alimentação natural, ou conhecida como AN também, é uma alimentação balanceada, saudável e feita com ingredientes selecionados e de alta qualidade para que seu cão possa aproveitar todos os nutrientes. Além de serem preparadas com ingredientes diversificados, a palatabilidade e aceitação por eles é melhor. São inúmeras as vantagens de ofertar uma alimentação mais natural para o seu cão. Bom, então falarei aqui algumas vantagens e algumas desvantagens também de se ofertar esse tipo de alimentação para o seu pet. Bom, começarei com as vantagens. Uma das vantagens do consumo de alimentação natural para cães é que agrada mais o paladar e o olfato canino.
pois a ingestão de alimentos será diversificada e o cheiro do alimento será muito mais atrativo para eles. Na alimentação natural, o teor de água é muito maior, chegando a 70% a mais. Com isso, cães que têm problemas renais podem diminuir ou até mesmo acabar com esse problema. Ficam mais felizes e com mais energia e disposição para brincar e correr. Bom, a alimentação natural ela é livre de corantes, conservantes e flavorizantes que dão sabor. É minimamente processado porque o único processo que passa é o congelamento e o cozimento do alimento. A pelagem do animal fica mais vistosa e mais brilhosa. Com isso, podemos dizer que pelo bonito é consequência de um bom funcionamento do organismo, não é verdade? Bom, fortalece também o sistema imunológico dos cães. Pode curar alguns tipos de doenças nos animais que não conseguiam reagir quando você oferecia um alimento seco para eles. Agora falarei sobre as desvantagens, porque também tem um pouco de desvantagem, que ao meu ver é muito pouco. Ela é um pouco mais trabalhosa de se preparar. É preciso consultar um veterinário antes para que ele prescreva uma dieta correta. O prazo de validade dos alimentos é curto, já que os alimentos são perecíveis, como, por exemplo, o leite, derivados vegetais, frango, enfim. Alguns animais, depois de experimentarem a comida natural, não querem mais saber de voltar a comer a ração novamente. O custo do preparo da alimentação natural pode ser um pouco mais alto do que comprar um pacote de ração. Quando o assunto é saúde dos nossos pets, dos nossos peludos, nós queremos o melhor para eles, não é verdade? Mesmo porque, como sempre falo, ele é um membro da nossa família e queremos cuidar dele muito bem. A escolha correta da dieta do seu amiguinho é a certeza de que a vida dele vai ser mais saudável, repleta de energia e longevidade. Escolher um alimento ideal para ofertar ao seu pet é uma decisão quase tão pessoal quanto escolher o que você vai comer. Assim como para nós os ingredientes contidos nas refeições devem ser de boa qualidade, para os cães também não é diferente, seja ela ração ou comida natural. Os alimentos a serem ofertados para os cães deverão ter componentes específicos que façam efeitos positivos na saúde e no bem-estar do seu animal. A alimentação do seu pet deve ter ingredientes de boa qualidade e deve conter todos os minerais, vitaminas e carboidratos necessários para o bom funcionamento do organismo. Da mesma forma que a nossa alimentação também deve conter esses mesmos ingredientes. Uma alimentação rica em nutrientes e bem balanceada contribui muito para a prevenção de doenças, o que ajuda a evitar gastos futuros com tratamentos e às vezes até cirurgias. Por isso, você deve analisar e levar em conta os pontos positivos e os pontos negativos antes de escolher a melhor alimentação para o seu cão, para que ele cresça e se desenvolva da melhor maneira possível, de forma mais saudável e feliz. Uma boa alimentação deve ser capaz de tornar o cão mais disposto no dia a dia, reduzindo assim o cansaço e melhorando o sono. Aumenta a disposição para brincar e correr, ou seja, a prática de atividades físicas com seus tutores aumentarão e a manutenção do seu peso corporal se torna mais estável. Bom, tentei mostrar aqui um pouco para você sobre o que cada tipo de alimentação pode trazer, de vantagens e desvantagens para os seus peludos. Conversem com o veterinário de sua confiança e mostre para ele o tipo de alimentação que você quer adotar para o seu cãozinho. Antes de você escolher a dieta dele, verifique também o seu tempo, as suas condições financeiras e a sua dedicação. Para que seu cãozinho cresça e desenvolva feliz, ele deverá ter uma alimentação que se adeque à sua rotina e à rotina dele. Mas qual a quantidade ideal de alimentos devemos ofertar para os nossos cães? Adotando uma alimentação rica e balanceada para os nossos animais, temos também que calcular a quantidade correta de comida que devemos ofertar para eles, sendo ela ração ou comida natural. Não se deve ofertar nem muita nem pouca comida para eles.
A oferta de alimentos deve ser calculada de acordo com o peso, a idade e o porte do cão, pois caso a oferta não seja de acordo com essas características, seu cão poderá ficar obeso, magro demais ou, em alguns casos, adoecer por falta de vitaminas e nutrientes. Devemos prestar atenção bastante na hora de montar uma refeição para o seu amiguinho. Por exemplo, durante o crescimento do cão, o ideal é que ele tenha de 4 a 5 refeições por dia, até que ele complete 4 meses de vida. Isso é necessário para que ele cresça e se desenvolva adequadamente. Filhotes de cães de pequeno porte devem alimentar 5 vezes ao dia. Filhotes de cães de grande porte devem se alimentar 4 vezes ao dia, pois o crescimento e o desenvolvimento são mais lentos. É recomendado que as refeições sejam ofertadas todos os dias no mesmo horário. Isso é bom para que você estabeleça uma rotina para o seu cão e para você, claro. Já entre 4 a 6 meses de vida, cães de pequeno porte deverão receber em média 4 refeições diárias, enquanto animais de grande porte deverão receber em média 3 refeições diárias. A partir de 6 meses, o cão já começa a fase adulta. Contudo, ele deverá receber 2 refeições diárias. Se preferir, o tutor pode fracionar a quantidade de comida ao longo do dia. Por exemplo, se seu cão deve fazer 2 refeições ao dia, totalizando 500 gramas de comida, suponhamos que ele queira fracionar dando 4 refeições ao dia, ou seja, ele irá dividir 500 gramas por 4, sendo assim, cada refeição dará 125 gramas. Para calcular a quantidade de comida exata para o seu cão, temos que levar em consideração o peso dele, o porte e a idade, como havia falado para vocês. Por quê? Primeiro, o peso do cão. O cálculo da quantidade de comida deverá ser baseado sempre no peso ideal do animal. Caso seu cão esteja acima ou abaixo do peso ideal, é recomendado que você verifique e converse com o seu veterinário, de sua confiança, para que ele te ajude a fazer o cálculo e descobrir o peso ideal do seu cachorro. Segundo, o porte do cão. O tamanho do animal está diretamente relacionado com a quantidade de comida que ele precisará ingerir. Cães de pequeno porte tendem a comer uma quantidade maior em relação ao seu peso do que cães de grande porte. E por fim, terceira, a idade do seu cão. Dependendo da fase da vida do seu animal, seja ele filhote, adulto ou idoso, a quantidade de comida recomendada poderá ser maior ou menor. Por isso, é importante que você consulte o veterinário. Eu vou mostrar agora para vocês como será feito o cálculo da quantidade de comida a ser ofertada. Mas não podemos esquecer de uma coisa muito importante: o cálculo é sempre baseado no peso ideal do seu cão, como eu falei para vocês, e não em cima do peso gordo ou peso magro dele. Peso ideal do seu cachorro. Peso ideal do adulto, a porcentagem de comida que você deve ofertar para ele. Animais de até 5 quilos, você vai dar de 4 a 6% do peso corporal dele de refeição. De 5 quilos até 10 quilos, de 4 a 5% no peso corpóreo de refeição que você deve dar para ele. E de 11 até 25 quilos, de 4 a 5% do peso corporal dele também. E de 26 até 40 quilos, mais de 3,4 ou 4% do seu peso corporal. Bom, explicarei agora aqui através de exemplos, pois assim eu acho que fica bem mais fácil o entendimento. Se o peso ideal do seu cachorro for 30 quilos, mas ele está pesando em torno de 35, faça o cálculo sobre o peso que ele deveria ter, ou seja, no caso, 30 quilos, e não sobre o peso que ele tem agora, que é 35. Esse cálculo também serve para aqueles animais que estão abaixo do peso ideal. Cães atletas não castrados, adultos e jovens muito ativos
e que tem um metabolismo acelerado devem receber uma quantidade maior de alimento. Já aqueles cães que são muito sedentários, castrados e idosos, animais que possuem tendências a engordar, eles irão receber uma quantidade menor de alimento. Cada animal reage de forma diferente à dieta. Cada um tem suas particularidades e cabe ao tutor ter atenção sobre as particularidades de seu cão e como eles reagem a essas dietas. Agora, o cálculo da quantidade diária para cães filhotes será baseado no peso que eles terão quando adultos. Ou seja, filhotes que quando adultos terão porte pequeno de 5 a 10 quilos, de 2 a 4 meses de idade, eles receberão por volta, em relação ao seu peso corporal, 10% de comida. De 4 a 6 meses de idade, eles receberão por volta de 8% de comida em relação ao seu peso corporal. De 6 a 8 meses de idade, eles receberão por volta de 6 a 7% de comida em relação ao seu peso corporal. De 8 a 10 meses de idade, eles receberão de 5 a 6% de comida em relação ao seu peso corporal. E de 10 meses em diante, eles receberão de 4 a 6% de comida em relação ao seu peso corporal. Agora, filhotes que quando adultos terão porte médio por volta de 10 a 25 quilos, ou seja, de 2 a 4 meses de idade, eles receberão em relação ao seu peso corporal por volta de 10% de comida. De 4 a 6 meses de idade, eles receberão 8% de comida em relação ao seu peso corporal. De 6 a 8 meses de idade, eles receberão por volta de 6 a 7% de comida em relação ao seu peso corporal. De 8 a 10 meses de idade, eles receberão de 5 a 6% de comida em relação ao seu peso corporal. De 10 a 18 meses, eles receberão de 4 a 6% de comida em relação ao seu peso corporal, e de 18 em diante, ele receberá por volta de 4 a 5% de comida em relação ao seu peso corporal. Agora, filhotes que quando adultos eles terão um porte grande, ou seja, de 25 a 30 quilos, eles receberão de 2 a 4 meses de idade, eles receberão por volta de 8% de comida em relação ao seu peso corporal. De 4 a 6 meses de idade, eles receberão 7% de comida em relação ao peso corporal. De 6 a 8 meses de idade, eles receberão de 6 a 7% de comida em relação ao peso corporal deles. De 8 a 10 meses de idade, por volta de 5 a 6% de comida em relação ao peso corporal eles devem consumir. De 10 a 18 meses de idade, eles devem receber 4 a 5% de comida em relação ao peso corporal deles. Agora, filhotes que quando adultos terão porte gigante, ou seja, acima de 35 quilos, eles deverão receber de 2 a 4 meses de idade, eles devem receber por volta de 8% de comida em relação ao seu peso ideal. De 4 a 6 meses de idade, eles deverão receber 7% de comida em relação ao seu peso corporal. De 6 a 8 meses de idade, eles deverão receber 6% de comida em relação ao seu peso corporal. De 8 a 10 meses de idade, eles deverão receber 5% de alimento em relação ao seu peso corporal. De 10 a 14 meses, eles deverão receber de 4 a 5% de alimentação em relação ao seu peso corporal. E de 18 a 24 meses, eles deverão receber 4% de comida em relação ao seu peso corporal. 24 meses em diante, eles deverão receber de 3 a 4% de comida em relação ao peso corporal deles. A comida do filhote não é muito diferente da comida de um cão adulto. O que muda é a forma do preparo e as proporções devido à necessidade de um desenvolvimento mais saudável. Por exemplo,
em uma refeição enquanto o cão adulto necessita de 40% de proteína, 25% de carboidratos, 10% de gordura e 25% de legumes. Os filhotes, eles precisam de 50% de proteína, 20% de carboidrato, 10% de gordura e 20% de legumes. A fórmula para calcular a quantidade ideal que seu pet precisa manter para manter o peso ideal é o seguinte: peso ideal vezes a porcentagem indicada para o porte do seu cão, que vai ser igual à quantidade total de alimentos por dia. Por exemplo, o peso ideal do cão é 30 kg, vezes 4%, que é a porcentagem que ele precisa para manter o peso ideal. Vai ser igual a 1,2. Então o cálculo ficará da seguinte forma: 30 vezes 4% é igual a 1,2. Sendo assim, temos que 1,2 kg é a quantidade de alimento natural que você deve oferecer para o seu cão por dia. Fracionando a alimentação em 2 porções, darão 600 gramas por cada refeição. Por exemplo, 600 gramas de manhã e 600 gramas à noite. Calcular a quantidade de comida que você deve ofertar para o seu pet é muito importante, pois evita o excesso ou a falta de nutrientes, ganho de peso descontrolado ou até perda de peso desnecessário. Agora, para calcular a quantidade de ração que seu pet precisa, não é muito diferente. Você deve basear no peso do seu cachorro, no peso ideal, sempre. Vou deixar aqui uma tabela de exemplo que fala a quantidade que você deve ofertar para seu pet de acordo com o porte dele. Cães adultos, o indicado é ofertar cerca de 2 a 3 refeições diárias, seguindo as recomendações que contém na embalagem. Essa tabela que eu mostrei para vocês é um exemplo da quantidade de ração que você deve colocar para o seu pet. Geralmente, quando você compra o pacote de ração, essas informações vêm fixadas. A partir dessas informações é possível calcular a quantidade de ração que você deve ofertar para ele. Para calcular, basta dividir o consumo diário da quantidade em cada refeição, como eu fiz no cálculo anterior, da quantidade de comida natural que você deve ofertar para o seu cão. O mesmo cálculo é feito para rações, baseado no peso ideal, sempre. Por exemplo, se você tem um pastor alemão adulto, a quantidade diária que ele deve consumir é de 500 gramas. Você dividirá essa quantidade em 2 refeições diárias de 250 gramas. Dar a quantidade correta de alimento é muito importante para manter o equilíbrio e o balanceamento da saúde do seu cão, evitando assim o aparecimento de problemas como a obesidade, como eu havia falado para vocês. Caso você tenha dúvida quanto ao cálculo da quantidade de alimentação natural ou ração que você deve ofertar para o seu pet, consulte um veterinário, pois ele que irá ajudar você a calcular e te dará orientação caso seu pet esteja acima do peso ou abaixo. A orientação de um profissional é indispensável para que seu cão tenha uma vida cheia de energia e com bastante saúde. Bom, então nesse vídeo eu te mostrei as vantagens, as desvantagens e os benefícios de cada tipo de refeição. Com essas informações, cabe a você, tutor, com a ajuda de um profissional de sua confiança, escolher o melhor tipo de dieta para seu cão, para que ele cresça e se desenvolva de forma saudável e feliz. Se você se identificou com esse tema, fique de olho em nossos canais, que direto estaremos postando conteúdos como esse. Um grande abraço e até a próxima!